Cavaleiros do Zodíaco é uma obra que possui muitos personagens. Vários desses personagens perdem suas vidas no decorrer das batalhas. Isso aconteceu com os Marinas de Poseidon, com os Espectros de Hades e até mesmo com os Cavaleiros de Ouro e também a grande maioria dos Cavaleiros de Prata. Porém, existem alguns personagens que foram simplesmente esquecidos pelo autor e que já fazem muito tempo que não reaparecem nessa história. E por isso no vídeo de hoje vou mostrar para vocês alguns personagens importantes de Cavaleiros do Zodíaco que foram simplesmente esquecidos por Kurumada. Sempre quis saber! Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje vamos ver todos os personagens de Cavaleiros do Zodíaco que foram simplesmente esquecidos na saga Next Dimension. Alguns deles foram esquecidos até mesmo antes dessa saga começar. Estão curiosos? Então já vai comentando aí qual personagem você acha que deve estar nesta lista. E é claro, a meta de likes para esse vídeo é de 1000 gosteis. Vamos mostrar para o YouTube a força de nosso cosmo. E para quem quiser apoiar o canal com alguma doação, as informações estarão na descrição desse vídeo. Então amigos, vamos começar essa lista com os famigerados Cavaleiros de Bronze secundários. O grupo formado por Jabu de Unicórnio, Gek de Urso, Nath de Lobo, It de Hidra e Ban de Leão Menor são chamados de Cavaleiros de Bronze secundários pelos fãs. Isso acontece porque eles não fazem parte do grupo de protagonistas formados por Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki. Jabu e os outros foram os primeiros adversários dos Cavaleiros de Bronze. Eles foram apresentados no Torneio Galáctico, onde é mostrada uma intensa rivalidade entre Jabu e Seiya. Mas infelizmente a batalha entre Unicórnio e Pégaso nunca aconteceu. Eles têm um breve confronto antes do Torneio Galáctico começar, mas essa cena não pode ser chamada de uma luta de verdade. Apesar de Jabu possuir um grande carisma, ele foi um personagem muito mal utilizado por Kurumada. Os outros Cavaleiros de Bronze, como Gek e It, tiveram lutas emocionantes contra Seiya e Yoga. No mangá, o confronto entre Nath e Ikki também foi muito assustador, sendo que Nath vê seu corpo sendo feito em pedaços após receber o golpe fantasma de Fênix. Mas no anime essa cena foi amenizada e apenas a armadura do cavaleiro é destruída com essa ilusão. Ban de Leão Menor aparece lutando contra Jabu e rapidamente é derrotado. Ele também não tem praticamente nenhuma fala importante em toda a saga, e Jabu também enfrentou Shun e foi derrotado facilmente. Eles também derrotam alguns soldados rasos do santuário na Batalha das 12 Casas, mas após isso, os Cavaleiros de Bronze secundários não participam ativamente nas batalhas da série clássica e nem mesmo no mangá, sendo sua maior participação quando eles formam uma barreira para proteger a irmã de Seiya, lá na saga de Hades. Porém, após a saga de Hades, nenhum desses Cavaleiros de Bronze reaparece no mangá, e agora na reta final da saga Next Dimension, que já possui mais de 100 capítulos, nenhum desses cavaleiros sequer foi mencionado, mostrando que Kurumada pode ter se esquecido totalmente da existência desses 5. Mas e vocês, gostariam que Jabu e os outros voltassem para a história e participassem da saga de Zeus? Comentem aí para eu saber. Outro personagem dessa lista é ninguém menos do que Kiki, o discípulo de Mu. Kiki é um personagem extremamente importante em Cavaleiros do Zodíaco, sendo ele o futuro reparador de armaduras do santuário. Kiki era o único discípulo de Mu e por isso será o seu sucessor. Desde a saga dos Cavaleiros Negros, Kiki teve uma grande participação na história. Ele sempre ajuda de alguma forma os Cavaleiros de Bronze, sendo levando a armadura de Pégaso para Seiya, quando ele estava prestes a enfrentar o Pégaso Negro, ou até mesmo na saga de Poseidon, onde ele enfrenta Tétis de Sereia. Após ser salvo por China nessa batalha, ele acaba tendo a missão de levar a armadura de Libra para os Cavaleiros de Bronze, que estão lutando contra os Generais Marinas. E na saga de Hades ele também ajuda a proteger a Seika. Porém, após isso, o garotinho simplesmente desaparece. Seu retorno na saga de Next Dimension era esperado em algum momento, mas isso não acontece. A grande teoria é que Kiki estaria aprimorando suas habilidades de restauração de armaduras, para que finalmente as armaduras de bronze sejam reconstruídas. Sabemos que desde a saga de Hades, as armaduras não foram reparadas, elas se regeneraram sozinhas, e por isso na saga Next Dimension, quando são utilizadas, vemos que essas armaduras possuem rachaduras. Eu acredito que Kiki possa voltar na saga Zeus para cumprir esse papel, se tornando o novo restaurador de armaduras do santuário. E também vale lembrar que no anime, Kiki tem ainda mais participações,
como por exemplo na batalha contra o Cavaleiro Aracne de Tarântula e até mesmo na saga de Asgard. Agora falando dele, o mais odiado e amado carequinha do santuário. Sim, meus amigos, estou falando de Tokumaru Tatsumi, que é terceiro Dan em Kendo. Tatsumi no início de Cavaleiros do Zodíaco foi um personagem muito odiado. Ele era cruel com os órfãos que tinham um triste destino pela frente. Dos 100 órfãos recrutados por Mitsumasa Kido, apenas 10 sobreviveram ao treinamento para se tornar cavaleiro. Tatsumi era um carrasco, sendo principalmente cruel com o Ikki. O jovem mesmo, após de se tornar o Cavaleiro de Fênix, guardava um forte rancor por Tatsumi. Porém, com o passar do tempo, sua devoção a Saori Kido e também sua lealdade à memória e desejos de Mitsumasa Kido, Tatsumi acaba cumprindo um importante papel nessa história. Ele demonstra que mesmo não sendo um cavaleiro, ele ainda tenta proteger de sua maneira a deusa Atena. Tatsumi luta contra os soldados rasos do santuário na Batalha das 12 Casas, mas acaba sendo salvo por Jabu e os outros. Ele também tenta impedir que Shun volte ao santuário na saga de Hades. Tatsumi estava seguindo as ordens de Atena nesse momento, mas sabemos que ele não tem poder suficiente para conter o Shun. E após isso, o mordomo de Saori Kido simplesmente desaparece na saga clássica e não o vemos mais nenhuma vez. Será que na saga de Zeus, Tatsumi voltará a aparecer? Agora que Saori será julgada pelos deuses, ele deve aparecer pelo menos para dar uma bronca nos Cavaleiros de Bronze. Comente aí o que você acha sobre isso. Mas a polêmica maior vem com outra personagem que teria a obrigação de aparecer na saga Next Dimension. Sim, meus amigos, eu estou falando de Seika, a irmã de Seiya. Ela é a irmã de Seiya, que finalmente foi encontrada na saga de Hades. Até mesmo o próprio Seiya já tinha esquecido de procurar por ela. Sabemos que esse era o seu objetivo inicial na história, mas com o decorrer das batalhas, as preocupações do Cavaleiro de Pégaso se tornaram outras. Aí no final da saga de Hades, o Kurumada resolve aparecer com a Seika novamente. Ela estava sem memórias e não se lembrava de seu irmão, mas em um lapso de sanidade, quando o Seiya estava lutando contra Thanatos, ela acaba gritando o nome de seu irmão. Ao meu ver, isso indicaria que as memórias de Seika voltaram, mas não sei se realmente isso aconteceu. Após a batalha contra Hades, Seiya fica inconsciente e passa seus dias em uma cadeira de rodas. Porém, quem estava cuidando dele eram Saori, Marin e Shina, e a sua irmã Seika simplesmente desapareceu novamente. Não sabemos se ela ainda está sem memórias e está vivendo no vilarejo de Rodório, ou se Kurumada quem perdeu a sua memória e se esqueceu dessa personagem. Mas algo óbvio é que Seika deva aparecer na saga de Zeus, para finalmente reencontrar o Seiya. Porém, acredito que Kurumada está querendo guardar esse momento para o fim da história de Cavaleiros do Zodíaco. Outra personagem que não aparece há tempos, ou melhor, no mangá e no anime clássico ela apareceu apenas uma vez, seria a Amazona June de Camaleão. Ela treinou com Shun na ilha de Andrômeda, sendo assim também uma discípula do Cavaleiro de Cefeu. June tenta parar o Shun quando ele estava decidido a lutar contra os Cavaleiros de Ouro. Ela claramente é apaixonada por Shun e por isso se preocupa com ele. Apesar de respeitar os sentimentos dela, o Cavaleiro de Andrômeda decide prosseguir assim mesmo e a deixa inconsciente após uma pequena batalha. Depois disso, a Amazona de Bronze nunca mais apareceu na história do mangá clássico e por isso não sabemos o seu paradeiro. No anime em 3D de Cavaleiros do Zodíaco, ela tem uma grande participação na história, porém na obra original isso não acontece. E sinceramente, amigos, eu não acredito que June irá voltar algum dia para a história. Outro cavaleiro que desapareceu sem explicação é Asterion de Cães de Caça. Esse é um dos primeiros Cavaleiros de Prata a aparecer na história de Cavaleiros do Zodíaco. Asterion aparece ao lado de Moses de Baleia, logo após Seiya derrotar Mist de Lagarto. Asterion de Cães de Caça acaba sendo derrotado por Marin de Águia, porém no mangá ele não morre nessa batalha. Asterion volta para o santuário, mas tudo indica que ele pode ter sido eliminado pelo Grande Mestre. Isso deve ter acontecido porque Asterion não conseguiu cumprir sua missão. Meus amigos, esses foram os personagens que eu separei para o vídeo de hoje. Será que algum deles ainda vai voltar para a história do mangá de Cavaleiros? Deixe suas opiniões aí nos comentários. E no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.